Oi, pessoal, bom dia, gente linda, inteligente, cheia de Deus, cabeça pensante. E a palavra de Deus, vou começar hoje citando um texto de uma promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Quando as coisas parecem se fechar, parecem estar difíceis, você parece que não traz bagagem nenhuma, não é nada, nem ninguém. Você fica aí pensando no que é que você vai fazer da vida. E às vezes ainda diz assim, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então você tem que arregaçar as mangas e em momento nenhum desistir do propósito que Deus tem colocado diante de você. As dificuldades são muitas, as mentes estão confusas, cheias de pensamentos próprios, de ideologias que muitas vezes não contribuíram para nada. Nós fechamos a porta muitas vezes quando Jesus está querendo abrir, e aí ele não força a barra para você entender o que está acontecendo, mas ele deixa as coisas muito claras para que nós possamos prosseguir no propósito, fazendo a vontade de Deus. E aí uma das coisas que embaraçam o nosso entendimento são os nossos sentimentos. E como eu falo muito na biblioterapia sobre autoimagem, sobre vitória, sobre batalha espiritual, vixe, como eu falo de muita coisa, né? Eu quero falar com você sobre tomada de decisão hoje. Aquilo que Deus te deu não pode ser negociado. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos como missão não pode parar. Eu quero dizer para você nessa manhã que você não desista do projeto de Deus em detrimento de nada que estiver em sua volta. Não vale a pena. Muitas vezes eu já quis deixar de ser pastora em alguns lugares porque a função nos impede de avançar em detrimento aquilo que as pessoas pensam que você tem que fazer. E muitas vezes nós temos que desobedecer a Deus para obedecer a homens. Mas Deus me deu uma resposta quando nós estamos debaixo de uma autoridade, né? Quando nós estamos debaixo de uma autoridade, seja ela qual for, no seu trabalho, nós temos que obedecer. Porque a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de quem está na liderança, a responsabilidade é de quem está fazendo o movimento acontecer. Então nós nos submetemos muitas vezes, porque Deus coloca um padrão de santidade a ser seguido, observar a palavra, praticar o bem, obedecer. Quando nós estamos inseridos no nosso trabalho, seja ele qual for, existem valores a serem defendidos. Valores de bondade, de submissão, de apoio, de um caráter forjado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Presta atenção. Quem forja o seu caráter não é o pastor, não é o que ele fala, não é como ele vive, não é o que você vê, porque tem coisas que você não vê e que forjam caráter também, entendeu? Mas aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí você pode fazer independente de cargo, independente de ser pastora, independente de ser missionária, independente de ser diaconisa, essa estrutura organizacional da igreja, ela não barra o projeto de Deus para a sua vida, independente de qualquer coisa. Você pode fazer fora da igreja aquilo que você deseja fazer dentro e não consegue. Deus te leva para outros lugares, mas você está lá, servindo a Deus dentro da sua congregação. Você está lá ouvindo a palavra, você está lá. Não deixe de congregar por conta de dificuldade. Uma pessoa tem me perguntado constantemente algumas coisas sobre: pastor, eu preciso congregar, eu não sou igreja. Então, esse tempo em que a doutrina ficou em segundo plano, só tem culto de libertação, culto de não sei o que,
culto da vitória e doutrina, palavra, escola bíblica. Não tem mais. E aí as pessoas estão perdendo as referências de santidade contidas na palavra. E estão deixando de congregar porque estão sendo feridas, ridicularizadas dentro das suas congregações. E aí eu digo para você, o amor esfriou, é verdade, mas você não pode esfriar. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus pode levar pedrada, cutucada, paulada, rasteira, mas não pode deixar de servir a Deus. Você não está servindo a uma instituição ou a homens, é a Deus. E obediência a Deus está em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Inclusive se submeter a uma autoridade dentro da igreja onde você está. Vixe, pastora, inclusive obedecer aquilo que ele pede como regra. Inclusive servir com amor. Você não está servindo aos homens. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu estou servindo a Deus em primeiro lugar, trazendo alegria ao coração dos meus irmãos, contentamento a quem deve-se contentamento. Se é uma questão de sermos obedientes a Deus, sejamos obedientes onde quer que estejamos. E tem gente que acha que o cargo é a coisa mais importante da vida. Para mim, não é. E eu quero dizer para você que o mais importante é fazer a obra, praticar o bem, viver aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, independente de como o maestro esteja regendo. O nosso Deus nos coloca em posições tremendas, lindas, absolutas. Absolutas. Pode ter certeza que o nosso Deus vê o seu coração, vê a sua vida, vê os desejos de realizar o amor de Deus na vida das pessoas. Faça. Visite, leve uma mensagem de fé, de apoio, de amor. Por mais triste que você esteja, nós não caminhamos por sentimentos. E aí hoje eu li várias coisas sobre os sentimentos e quais são os sentimentos que nós temos no nosso coração. A Bíblia fala que nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, e ela cita sentimentos em vários textos bíblicos, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por circunstâncias. Se vai tudo bem, eu estou na igreja feliz, alegre, animado, fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, mas quando eu estou triste, tal, cabisbaixo, tristonho, eu não sei lá o quê, aí eu quero sair da igreja, eu quero fazer só o que me agrada, e eu não estou nem aí, e eu vou vivendo a vida como eu tenho que viver, e aí eu esqueço dos princípios, dos valores, e eu esqueço até de quem é Deus, em detrimento da realização dos meus planos, dos meus desejos, dos meus projetos. E para que eu não saia do ritmo dos meus projetos, dos meus desejos, eu firo os sentimentos das outras pessoas, porque eu penso que não vale a pena eu mudar uma vírgula do que eu já sei, em detrimento ao conhecimento de outra pessoa que não estava aqui quando eu comecei. E se for Deus, que está mandando gente nova para você crescer e você está rejeitando o projeto de Deus para viver o seu? E se for isso? Então a gente não caminha em cima de sentimento, a gente não caminha em cima de circunstâncias. Os sentimentos, bem verdade, dão cor à nossa vida. Tem sentimentos maravilhosos, mas os sentimentos bons e ruins moldam a nossa personalidade, dão significado, gente, que coisa tremenda, às nossas experiências. As emoções nos ajudam a distinguir o certo do errado, o bom do ruim, aquilo que gostamos daquilo que não gostamos, e também nos ajudam a ser criativos na obra de Deus, nos ajudam a conectar com outras pessoas, e o próprio Deus também tem sentimentos. Mas não se esqueça de quem você é.
Nós temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos. Deus também tem sentimentos na pessoa do Espírito Santo, diz que ele tem ciúme de mim e de você. Eita Deus! Ele sente alegria, tristeza, satisfação, ira. Mas os nossos sentimentos são parte de sermos criados à imagem e semelhança desse Deus. Ele nos deu emoções para sermos bênção e não para sermos pedra de tropeço. Ele nos deu sentimentos para que nós pudéssemos usar esses sentimentos para cuidar, amar, socorrer, prestar auxílio, para fazer a obra de Deus, para ser mais fácil. Mas como tudo na vida, vou abrir um parênteses, tá, gente? Os nossos sentimentos, eles são afetados pelo pecado e são destruídos. E o pecado distorce todas as coisas que Deus criou. Deus criou tudo para que fosse bom. Desviar do caminho certo e causar sofrimento é o propósito do inimigo, quando ele entra nos seus sentimentos, nas suas emoções, e tira a essência de Deus dos seus sentimentos. Ele quer destruir. E a palavra lá em Jeremias diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, né? Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É importante reconhecer os sentimentos por aquilo que são sentimentos. As emoções são reais, mas elas nem sempre nos dizem a verdade. Você está entendendo? Devemos analisar à luz da Bíblia para ver se os nossos sentimentos estão certos ou errados. Nós não podemos ser controlados pelos nossos sentimentos. Comecei falando disso. E aí tem muitos sentimentos, né? Culpa. Qual é a razão do sentimento de culpa? Se é um pecado, se arrependa, peça perdão, rejeite a culpa. Manifeste a sua oração diante de Deus, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. A tristeza, né? Por que eu estou triste? Qual o motivo da minha dor? A alegria, de onde vem a minha alegria? Filipenses diz assim, alegre-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem diga assim, bem feito, né? Tem gente que diz, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então, em tudo a gente tem que saber lidar. Quando lidamos com os nossos sentimentos, ele nos ajuda a ser mais felizes e a viver melhor, debaixo da orientação de Deus. Analisar os sentimentos pode ajudar você a reconhecer e resolver os seus problemas e ajudar as pessoas a resolverem os seus. Às vezes a gente ouve coisas tão desnecessárias em locais inapropriados e às vezes eu tô cansada, sabe, gente? De levar paulada sem merecer, ou talvez eu até mereça, né? Eu até mereça levar paulada. Quando você acha que está de boa, a pessoa vem lá e pufo. O que a gente mais vê hoje são amigos traidores, desleais, que por um prato de lentilhas trocam a sua amizade em detrimento de outras coisas que são mais importantes do que a sua amizade. E aí os seus sentimentos ficam decepcionados. Você olha para a pessoa e diz assim, como é que pode? Eu ajudei tanto. Então, eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus, Senhor, me mantém firme no propósito e não nos sentimentos, para que eu não abandone tudo aquilo que tu tens me dado na obra, em detrimento à dor que as pessoas causam, quando nós estamos vencendo batalhas internas, batalhas que também são delas, mas são nossas. E aí o Espírito Santo de Deus vem e diz para mim assim, ó, fique firme, que eu estou contigo. Quando eu digo assim, Senhor, eu vou desistir, aí o Senhor diz assim, fique firme,
Olhe para mim, olhe para mim. Se mantenha no caminho, olhe para mim. Agora é hora de olhar para mim. Eita Deus, como é forte. Ouvi isso na minha oração hoje de madrugada. Senhor, eu quero desistir. Chega. E aí Deus diz assim: olhe para mim. Você não é movido pelos sentimentos, mas pelo meu Espírito. Guarde essa palavra no seu coração. Todas as vezes que você for desistir, pergunte para Deus. E Ele vai ser forte, e porque Ele é um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não vai largar a sua mão. Ele é fiel. E Ele vai te sustentar até o fim. Que o Senhor possa ministrar para que você não desista dos seus sonhos e dos seus projetos. Quando lidamos com os nossos sentimentos de forma madura e orando e buscando a Deus, Ele nos ajuda a viver e a entender o que é que Ele tem feito na sua vida. E debaixo da orientação de Deus, analise os seus sentimentos e reconheça sua dependência em Deus para continuar no trajeto e não desistir da obra que foi colocada nas suas mãos. Prossiga para o alvo e não desista do serviço, aonde quer que você esteja inserido, na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa. Na sua casa tem obra também para ser feita. Confia no Senhor e espera nele. Deus te abençoe. Partiu o trabalho. Eita Deus da glória, que o Senhor possa ministrar o teu coração nesta manhã e que você não desista daquilo que Deus tem te confiado, tem colocado nas tuas mãos. Às vezes, o melhor que você está pensando que está fazendo não é o melhor que Deus espera de você. Mas também, se quem estiver no caminho, pensando que vai atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida, não vai. Ele é fiel para cumprir. E nenhum dos planos de Deus é frustrado se você estiver, debaixo da potente mão de Deus. Deus te abençoe, partiu o trabalho, fala com Deus, ore, se dedique ao Senhor. A obra dele é perfeita, como a sua vontade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Cheiro no coração. Chegou atrasado, volte a fita. Volte a fita. Gostou? Multiplica aí essa mensagem, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus te abençoe.